Hoje, refletindo sobre Brasil político, como anda a política no nosso país? Você, aí em casa, como é que tá? Você está engajado na política? Você está naquele time dos que nem querem saber da política e estão votando nulo ou branco, por exemplo, ou escolheram consciente? Como é que você votou? E aí, queridos, como é que é esse negócio? Veja, a sua reflexão foi ótima no bloco anterior, né? Porque o voto branco e nulo e a abstenção, ela tem uma consequência prática. Ela, embora quem o faça, o faz legitimamente, querendo votar nulo, mas ela tem, querendo não votar em ninguém, mas ele acaba votando em alguém. Porque qual é a consequência prática? O voto nulo, branco e abstenção diminui o colégio eleitoral. Portanto, o que vale são os votos válidos. Esse voto ele sai da contagem, tanto branco quanto nulo quanto abstenção. Ele sai e diminui a contagem. Ao diminuir o colégio eleitoral, facilita os partidos a atingir o quociente eleitoral e eleger deputados estaduais e federais, e também diminui o colégio eleitoral, facilitando que os candidatos a governador e a presidência da República atinjam os 50% mais um. Né? Então, o voto branco e nulo, como consequência prática, favorece aquele que já está mais forte na eleição. Isso. Tá? Essa é a consequência prática. Agora, há em quem faz o movimento, sobretudo do voto nulo e do voto branco, uma consciência de que quer rejeitar esse sistema. E você bem lembrou, o TSE fez uma campanha bem feita, mostrando que quando você vota nulo, você se afasta do colégio eleitoral, porque há alguns mitos, né, de que se tiver 50% mais um de votos brancos e nulos vai anular a eleição. Exato. Não anula. Se duas pessoas votarem na eleição, a eleição vale, porque o que vale é o voto válido. O colégio eleitoral se reduz. Né? Então, há essa questão que você colocou bem. Agora, também por parte de quem faz o voto nulo, sobretudo nessa eleição, estão fazendo o voto nulo, há grupos organizados fazendo campanha pelo voto nulo, pelo voto em branco ou pela abstenção, são grupos que querem manifestar a sua indignação. Tanto que nós tivemos 25% dos eleitores votando nulo e branco nessa última eleição. Pois é, né? Na eleição do primeiro turno, né? Isso revela que o movimento de politização do país é um longo processo que precisa ser didático. Se a gente olhar com clareza, você vai ver que nos ensinam na escola geografia, história, português, mas política ninguém ensina política na escola. É verdade. Na igreja nem pensar. Em algumas igrejas até palavrão, falar em política. A verdade é essa. A juventude, ela quase não tem esse diálogo, não abre para esse tipo de diálogo. Então, a tendência dos revoltados entre aspas, dos revoltados, é não vou votar. Então, vou lá anular tudo. Mas de uma forma que não traz um bom resultado para a transformação política que todo mundo sonha. Esse desejo, né, que todo mundo está colocando de mudança, etc. Se você se coloca à margem disso, você está deixando que os outros decidam. Exatamente. E a gente não vai chegar a provocar no país um movimento de mudança que a gente efetivamente mas nós temos precisa, né? Historicamente falando, essa falta de maturidade ela é explicável, né? Nós saímos de um regime monárquico, onde o voto era um voto para quem ganhava mais, né? Depois a gente passa para a República, e na República, no início, nem todos votavam, e no início a gente tinha basicamente um regime quase que militar, né? Com os dois primeiros presidentes. Depois a gente tem em 30 a chegada de Getúlio Vargas, Estado Novo, mais um período assim de pouca participação popular na eleição. Entre 46, né, 46 até 64, a gente vai ter um momento ali de política, mas muito efervescente, como a gente tem agora, de acusações, de jornais participando, principalmente na época do Getúlio Vargas, do segundo momento dele, a gente vai ver os jornais fazendo uma campanha maciça de denúncias, como a gente tem hoje, um ambiente bem parecido assim em relação a denúncias, coisas todas. E a gente tem o golpe de 64, onde a sociedade, parte dela vai estar contrária também ao presidente João Goulart. A gente passa um bom período também sem democracia
E a gente, em 89, 88, né, tem a nossa Constituição Cidadã, onde a gente começa novamente a ser um movimento de busca da democracia, e eu acho que a gente ainda está muito jovem, a gente está melhorando, e eu acho que os processos vão se transformando até nós conseguirmos melhorar essa visão política do nosso povo. A gente tem um povo... Desculpa, só para provocar vocês, essa possibilidade de mudança consciente, vocês que são estudiosos, vocês que são envolvidos com esse contexto, é possível a gente ter essa mudança consciente sem uma orientação mais dirigida? Onde é que as pessoas estão aprendendo política? Onde é que elas estão aprendendo política? Eu queria dar o meu próprio exemplo, lá no meu município. Eu sou um teólogo, escritor, jornalista por vocação, pastor. E eu, quando estudei o meu município, que eu moro lá há 49 anos, eu vi que ele estava fundado num processo de retrocesso. Né? O que eu fiz? Eu pedi ao jornal da cidade para que eu pudesse escrever uma coluna semanal. O jornal permitiu, o jornal da região. Depois de 7 anos escrevendo, infelizmente o jornal fez uma composição com esse poder e eu tive que sair. O preço foi a minha saída. Eu não fiquei calado. Eu comecei a escrever uns manifestos semanais, indo nas caixas de correio, de casa em casa, na feira da cidade. Aí passaram-se vários anos, teve a eleição para a prefeitura de 2012. Quando eu vi quem estava lá para ser candidato, eu falei, pô, isso aqui é mais um golpe. Eu, sem recurso nenhum, me candidatei a prefeito da cidade. Sem nada. Só com alguns amigos, indo de casa em casa, batendo na porta. Eu tinha 2 carros de som, um roubaram, e eu fiquei praticamente a pé. Acabamos em terceiro com quase 10 mil votos. E depois, agora, nessa última eleição, eu me lancei candidato a deputado estadual do mesmo modo. De casa em casa, casa em casa. E acabei como primeiro suplente de deputado estadual na minha coligação, tive 11 mil votos. Sou o primeiro suplente. Por que eu consegui chegar até aqui? Porque 17 anos atrás, eu comecei a fazer um trabalho de conscientização nas comunidades. É um trabalho de diálogo. Você chega primeiro, você ouve, depois você começa a ensinar a partir daquilo que você ouviu. Você não chega ensinando. Você ouve, anota tudo que você ouviu, professor. Isso. E depois você ensina a partir daquilo que você ouviu, a partir da realidade deles. Então, eu resolvi ficar só no meu município, que é um município pequeno, de 86 mil eleitores, mas eu tenho feito um trabalho muito profundo lá que está gerando resultados surpreendentes dentro dessa visão ética, de transformação, de conscientização política. Agora, é um trabalho muito espinhoso, porque você vê de perto a velha política tentando te destruir profundamente. Esse é um aspecto, né? Esse aspecto que o Ademir levantou é fundamental. É ter a capacidade de ouvir o outro. E ouvir o outro pela lógica do outro. Exatamente. Não esse é o pela caminho. sua lógica. Esse é o caminho. Ouvir o outro como o outro é e como o outro pensa e como o outro quer. Esse é um passo fantástico para mudar a qualidade das nossas lideranças políticas e para mudar a qualidade do nosso eleitor, que ele é consciente. Você que fez esse trabalho sabe que o nosso eleitor ele tem consciência. Ele tem consciência, só que ele desacredita do sistema político. Porque ele não vê ninguém que possa dialogar com ele. Exato, porque não há o diálogo. Exatamente. Como inexiste o diálogo, nós confundimos a inexistência do diálogo com falta de consciência. Exatamente. Então você fica, as pessoas querendo falar e não são ouvidas, e quando encontram canais de audiência, eles manifestam a sua consciência política de maneira surpreendente. Muitas vezes nos surpreende o que vai. Então, esse nosso trabalho, que é um trabalho de formiguinha, é um trabalho formiguinha de ouvir. Por isso que eu, logo no início, falei assim, olha, estamos sempre aprendendo. Porque ouvir nos dá uma capacidade enorme de perceber aquilo que não é dito, aquilo que está em silêncio. E por estar em silêncio não significa que não existe. Existe, mas tem que ter, aguardar a oportunidade desse caminho ser aberto. E nesse Brasil, com tanta necessidade de mudança como estamos agora, quanto tempo a gente pode esperar por alguém que ouça o que o povo está dizendo? Olha, qual é o contexto político desse momento? Porque alguém está ouvindo o que o povo está dizendo? Muito poucas pessoas estão ouvindo. Por isso que existe esse distanciamento entre o que o Aramis bem definiu
eu vou chamar aqui, não é correta, pelo ponto de vista conceitual não é correto, mas de classe política, né? Mas dos atores políticos em geral, eles não estão ouvindo aquilo que é o clamor das várias populações nos seus diversos segmentos. Na primeira fala do Aramis, eu gostei, que ele falou que esse não é um problema de classe social, isso perpassa toda a sociedade brasileira, mesmo dos setores mais bem de vida na sociedade brasileira, até os mais pobres. Passa o problema de falta de audiência e, portanto, uma inquietação e uma indignação, e aí sim eu vejo como perigoso, uma indignação genérica, difusa, que se volta contra todos. Exatamente. E ao se voltar contra todos, muitos do trabalho do tipo do Aramis são prejudicados nesse momento. Celeste, para você ver a situação que nós vivemos hoje, o professor sabe muito bem do que eu estou falando, o jovem também aqui, historiador, 70% hoje da eleição, ela se define antes das urnas. Porque quem tem o poderio econômico, ele tem um marketing pesado. Ele não está próximo da comunidade, mas o marketing que ele traz, o marketing que ele leva, o poderio financeiro que ele leva, torna a luta desigual. E esses conseguem sempre a reeleição, ou a eleição. Então, o trabalho que eu estou fazendo é de combate a esse modelo, porque esse modelo não dialoga com ninguém. Esse modelo, ele não está presente na comunidade. É um modelo que vem por cima. Esse é um dos gravíssimos problemas do nosso país, que é o poderio financeiro. Você pode ver que quem ganha mais num grupo que faz política são os marqueteiros. Então, se eles ganham mais, tem alguma coisa errada. Eu ouvi uma frase há poucos dias atrás, foi dito o autor, mas eu realmente não me lembro o autor da frase, mas não vai prejudicar aqui, até porque a gente não está tomando posse dela, apenas replicando, né? Mas que ele dizia o seguinte, segundo turno de campanha política se assemelha muito menos a uma empresa de construção e completamente a uma empresa de demolição. Né? No sentido de que esse é o momento de destruir o outro, não é o momento de construir nada. O que é isso, gente? Bom, é até um fato, a gente está vendo isso, mas o que é isso? Isso é o que o Aramis acabou de falar. Quer dizer, é o marketing que desconhece a dinâmica política, desconhece não, por conhecer a dinâmica política, usa técnicas de propaganda bem montadas para desconstruir o outro e fugir do diálogo. E estabelecer o terror. Aí você vive sob o regime do medo. Do medo. Mas eu acho ainda que tem uma coisa mais, digamos assim, a grande imprensa, ela alimenta isso todo o tempo. A gente observa quando a gente vai ler os jornais de domingo, que são os de grande circulação, que as principais manchetes normalmente são as manchetes de escândalos. E isso é uma indústria para venda de jornal. Exatamente. E de destruição do outro. E não se fala de projetos. O que o Brasil está precisando é uma discussão de projeto, uma discussão de aonde a gente quer chegar. E essa questão do escutar é importante por isso, porque os projetos não têm que surgir de mentes brilhantes, não. Esse projeto tem que sair da rua, ele tem que sair da comunidade, ele tem que ouvir a população. E, infelizmente, o nosso processo democrático brasileiro, ele normalmente vem de cima para baixo. Você me faz lembrar aqui uma situação do Rio de Janeiro, falando de projetos, falando de realidades assim, onde de uma determinada comunidade o governo municipal queria colocar aqueles pedalinhos, aquele negócio de teleférico, etc. E a comunidade dizendo, olha, a gente não quer isso, a gente quer, tipo, água, escola, etc. Ele dizia, não, mas eu quero teleférico, porque o teleférico ele dava mais divulgação, etc. O seu exemplo é perfeito. Não se ouve o que a sociedade quer. Eles querem anunciar. Agora, dentro do que o Jefferson, historiador, falou, a gente chega no ponto crucial, que é fundamental para a transformação do país, que é o processo educacional. Então, o processo educacional hoje no Brasil, para a grande massa, ela se dá através da grande mídia. É o que sai na tela, é o que sai nos jornais de grande circulação, que eles acreditam naquilo ali.
É a informação acreditam mais ágil, a né? mais que ágil. mais E como o processo lares e tudo. educacional brasileiro deixa a desejar, então a verdade está aonde a mídia se encontra. Eu vejo isso, que eu vou em algumas comunidades dialogar com eles, e aí eu pergunto primeiro, e eu os ouço dizer o seguinte: você viu o que saiu no Jornal Globo? Você viu o que saiu no Jornal Dia? Você viu o que saiu na Época? Você viu o que saiu na Veja? Você viu? Eles pegam isso e, de forma Como se fossem impressionante, verdades absolutas. Né? eles compram esses semanários, esses jornais diários, para dizer assim, que aqui, ó, ora, mas aqui está a verdade do fato. E muitas vezes... Pois é, Luiz. E essa situação está amplificada, né? Porque na tua pergunta inicial, como nós podemos ver a situação do Brasil, nós temos um Brasil muito diferente hoje. Nos últimos 30 anos, nós tivemos mudanças profundas na sociedade brasileira. Hoje, a sociedade brasileira, 85% da população brasileira mora em cidades. Verdade. Essas cidades são altamente conectadas pela televisão, pelo rádio, pela telefonia e pela internet. O que faz com que esses veículos se tornem mais importantes do que as relações diretas, das relações face a face. Então, nós temos uma influência muito grande de todas as mídias, de todas elas, substituindo o papel educador da escola, substituindo o papel educador da família, substituindo as relações de amizade. Né? Então, não que eu ache ruim isso, é uma característica dos tempos modernos. Com certeza. Mas ela traz como consequência isso que o Aramis levanta. Se formam verdades e mentiras com muita rapidez e com muita rapidez, volatilidade. Elas são substituídas. Sem dúvida. Professor, o senhor está coberto de razão, isso é uma questão, a gente até fala muitas vezes isso, e eu costumo falar até do ponto de vista do trabalho da Boas Novas, né? Mas, porque assim, por exemplo, se nós quatro conversando aqui, né? A gente vai estar conversando, trocando ideias, as nossas ideias, elas poderão ser multiplicadas a partir dos nossos contatos. Mas hoje nós estamos conversando aqui diante de câmeras. Quantas pessoas nós estamos atingindo com aquilo que a gente está provocando aqui de reflexão. Verdade. E isso é o que a mídia faz. E isso tem um valor enorme. Por isso a gente tem que trabalhar e falar na mídia aquilo que efetivamente precisa ser falado. Eu preciso ir para o intervalo e eu quero voltar e trabalhar o nosso próximo bloco com vocês no seguinte. Eu gostaria de ouvir de vocês o que fazer para poder enfrentar essas verdades, que nem são tão verdades às vezes, colocadas pela mídia mais forte. O que significa quando o povo vai para a rua para dizer não me representa? Ele está se referindo só à classe política ou o que mais tem por trás disso, né? Como a gente pode não perder essa oportunidade que a gente está tendo já de voltar às urnas e decidir um pouquinho os rumos do nosso país. Eu não estou falando de candidatos, eu estou falando de política, eu estou falando de povo, eu estou falando de movimento do povo brasileiro. Tá legal? Intervalo. Cabeça pra cima. Eu quero mais.